Bem, senhores, então, continuando o nosso evento, vamos ouvir então a palestra do Dr. Aparecido Inácio de Medeiros, que vai falar sobre assédio processual, duração razoável e devido processo legal. Ele que é advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade São Francisco, professor da Unip, diretor da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Seja bem-vindo, a palavra está com o senhor. Mas eu fiz questão de vir aqui dar essa palestra por uma amizade pessoal que eu tenho com o Dr. Humberto, que eu quero saudar, meu particular amigo, e que tem me honrado muito com esses convites nos congressos da OAB, nas palestras, lá no salão social e também nas casas de advogados espalhados aí pelo nosso estado. Quero saudar também a todos os colegas aqui da mesa, mas saudar especialmente vocês mulheres, não poderia deixar de esquecer dessa data especial que nós comemoramos ontem. Muitos dizem que o Dia da Mulher não é só o 8 de março, mas o 8 de março é o dia especial da mulher, o Dia Internacional da Mulher, que inclusive como marco, né, pelo momento de luta que as mulheres tiveram nesta data em que muitas delas morreram lutando pela sua liberdade e por conquistas trabalhistas. Por isso, uma saudação especial a vocês e uma saudação a todos por estarem aqui numa tarde de sábado, né, operadores do direito que somos, trabalhando, né, buscando estudar e aprender ou debater um pouco mais. O tema que me foi colocado está muito ligado à nossa atuação do dia a dia. Eu, embora professor, sou um advogado do dia a dia, acordo de manhã pensando em processo, durmo pensando em processo, não me dedico só apenas aos bancos escolares. Falar de assédio processual, duração razoável e devido processo legal é realmente complexo, é um tema que envolve questões fáticas do dia a dia, mas também questão de natureza processual. O tema, então, que eu vou abordar para vocês, procurar iniciar a abordagem do tema, porque é um debate que envolve muita discussão ainda por ser novo na jurisprudência, está muito ligado àquela questão da eficácia das decisões judiciais, ou até um jargão no meio jurídico que nós temos, que é o ganhou, mas não levou. O que a gente passa anos discutindo num processo direito, discutindo até que se chegue a uma sentença definitiva, que outorga esse direito à parte autora. E no final da execução, e no final do processo, tem a execução. E aí temos duas situações. Aquela do devedor que não tem como pagar, não tem com o que pagar, e aquela do devedor que tem com o que pagar, mas protela demasiadamente o pagar. E eu quero até dar dois exemplos muito pessoais, que às vezes eu até utilizo nas sustentações orais que eu faço no tribunal. Eu falei para vocês agora que essa noite foi a colação de grau da minha filha. Fiquei na festa lá, foi a data festiva. A colação foi durante a semana na PUC. A minha filha tem 23 anos, colou grau em publicidade e está, inclusive, indo estudar fora, concluir os estudos fora, vai ficar um tempo fora. Pois bem, volta e meia de manhã, quando a gente acorda, ela indo para a faculdade, e um dia atrás, aí, ela indo para a faculdade, e eu me preparando para ir para o tribunal fazer uma sustentação oral, ela me perguntou assim de manhã: ô pai, onde você está indo? Tá, aquele papo de mesa de café da manhã. Falei: tem uma sustentação oral do caso do gatilho. Falei: nossa, pai, desde que eu me entendo de gente, você fala desse processo. Né? Ela tem 23 anos, graduada agora em publicidade. Foi em meados de fevereiro, março de 1990. A Anne nasceu em 89, ela tinha por volta de 8, 9 meses de nascida. Eu dei entrada, eu fui contratado por um sindicato, que eu sou advogado de várias entidades sindicais, doutor Humberto. Em 1990, meados de março de 90, foi quando o presidente Collor, à época, presidente Collor, tinha acabado de sancionar uma lei que depois ficou sendo conhecida como a lei do artigo único. Porque era uma lei que falava, que o Congresso aprovou sobre o salário mínimo, e no bojo dessa lei colocaram lá
um artigo regulamentando a substituição processual, a Lei 8.073 de 1990. Só que aí, quando o projeto foi para o Collor, a lei aprovada foi para o Collor vetou todos os artigos que diziam sobre o salário mínimo. Por quê? Alegando que ia quebrar as finanças públicas, aquela conversa de todo governante, quando se trata de aumento do salário mínimo, e também que os deputados não podiam legislar sobre matéria de natureza financeira, porque é a competência do chefe do Poder Executivo, etc., etc., e manteve a lei, o artigo, que os deputados incluíram por emenda, que regulamentava o inciso 3º do artigo 8º da Constituição Federal, que fala da substituição processual. Então, foi logo depois que ele sancionou essa lei, conhecida como a lei do artigo único, um sindicato nos contratou a mim, à época eu ainda era advogado pessoa física, hoje eu tenho uma sociedade de advogados, tem inclusive aqui o Dr. Rodrigo, está lá. O Rodrigo é um dos coordenadores processuais da minha equipe. Obrigado aí, Rodrigo, pela presença. Eu sei que ele não está aqui porque eu sou palestrante, não, porque ele está desde cedo, viu, Humberto? Mas a hora que eu fizer assim, como nós combinamos. Obrigado, Rodrigo, brincadeira à parte. E aí, eu cheguei no sindicato, o sindicato me contratou, eu cheguei no sindicato, fui lá, o diretor-geral, está aqui, você vai trabalhar nessa sala. Quando eu entrei na sala, ela tinha do chão até o teto, até quase no teto, processos parados para ajuizar de um problema aí do gatilho salarial. Né? Aquela época do plano cruzado, toda vez que a inflação atingia mais de 20% ou 20%, disparava um gatilho. Pois bem, um determinado governante da categoria do governante público, acordou um dia, abriu a janela, olhou para fora, falou, eu não vou pagar esse aumento de salário para os servidores. Servidores do Estado todo. Né? Governante esse que já faleceu. E aí, protelando este pagamento, resultou numa enxurrada de processos. E eu fui um dos autores de parte dessa enxurrada de processos, exatamente porque eu cheguei nesse sindicato nesse dia, em comecinho de janeiro, eu sozinho para ajuizar algo em torno lá de 10, 12 mil ações, estavam lá a documentação. Bom, e aí o que acontece quando a gente se coloca diante de um problema? Vamos achar uma saída para ele, a nossa função como advogados. Tinha sido aprovada, sancionada há pouco tempo, aquela lei da substituição processual. Ingressei com uma ação coletiva em março de 1990. Estamos no ano de 2013. Já se passaram 23 anos. Ou seja, 9 meses após o nascimento da minha filha, que está indo morar fora, graduada em publicidade, este processo ainda está na fase da discussão do cálculo. 23 anos depois. Esse processo ainda está na fase da discussão do cálculo e, quiçá, talvez aquele cálculo seja modificado, porque nesse período houveram muitas alterações de situações de cálculo. Uma mesma situação, mais recente, mas também aberrante. No ano de 2001, ingressei com uma reclamação trabalhista contra uma rede de televisão. Né? Não é a do prédio aqui, da Gazeta, não, é uma outra. Né? Aliás, eu sou filho da casa, que eu dou aula aqui há 10 anos, nesse prédio, no 4º subsolo. Às vezes eu penso, falo assim, daqui um pouco nós vamos chegar no Japão, né? Descendo. Você vai descendo esse prédio, você não acredita. Ele tem, acho que, 6 subsolos. O último subsolo está abaixo da linha do metrô. Né? Impressionante como é a engenharia. Então, eu dou aula aqui há 10 anos. E eu tenho um processo contra uma rede de televisão desde junho de 2001. Que neste momento está no terceiro agravo de petição, né, discutindo no tribunal. Então, essa questão do ganhou, mas nos levou, é que nos traz a discussão do assédio processual, dessa figura do assédio processual. Né? Então, paralelo com isso, o que as pessoas colocam, o que se lê, mas a parte tem o direito à ampla defesa. O que é a ampla defesa? Está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 55? Sim, está. Mas como essa ampla defesa pode ser exercitada, pode ser praticada? Eu tenho um jurista, um doutrinador, que a gente lê muito lá no escritório, debatemos muito a doutrina dele, que é o professor Marioni, que ele diz o seguinte: ter ampla defesa não é, evidentemente,
possuir uma possibilidade de defesa que supere o limite da dimensão de participação que se deve dar ao réu para que ele possa efetivamente influir sobre o juízo e evitar que a sua esfera jurídica seja invadida de forma não adequada ou necessária. Por ampla defesa, se deve entender o conteúdo de defesa necessário para que o réu possa se opor à pretensão de tutela do direito, à sentença de procedência e à utilização de meio executivo inadequado ou excessivamente gravoso. Gente, o processo é tempo. E o tempo que você tem que levar em conta é entre o período que medeia o ajuizamento da ação e a efetivação dessa pretensão. Quando buscamos o processo, nós buscamos a pretensão da proteção do Estado, né? Então, quem é que faz a protelação? O que é efetivamente, como se dá efetivamente a prestação jurisdicional quando nós temos esse princípio constitucional, aspas, do amplo direito de defesa? Ainda o mesmo professor Marione, ele diz o seguinte: é preciso que se perceba que o réu pode não ter efetivo interesse em demonstrar que o autor não tem razão, mas apenas deseja manter o bem no seu patrimônio, ainda que sem razão, pelo maior tempo possível, com o que o processo pode, lamentavelmente, colaborar. O professor Cândido Rangel Dinamarco vem numa linha um pouco mais avançada e diz: processo justo é aquele que se realiza segundo os ditames da lei e dos princípios éticos que lhe estão à base, sabido que sem a observância desses referenciais fica perigosamente comprometida a probabilidade de que o exercício da jurisdição venha a produzir resultados úteis e justos. O professor Antero, o doutor Antero, que falou antes da minha palestra, é juiz do trabalho do TRT e participa, inclusive, já foi, né, doutor Antero? E participa, inclusive, da seção de direitos coletivos, que é o setor, o setor do TRT que julga os dissídios coletivos, onde eu atuo, nosso escritório atua muito na área do direito coletivo. E participou recentemente, agora, de um julgamento de um dissídio de greve que nós ajuizamos, que nós atuamos, foi ajuizado pela parte contrária. Há uma peculiaridade, uma diferença nos dissídios, na parte trabalhista, dos dissídios coletivos, em relação aos processos de natureza ordinária, as reclamações trabalhistas de uma maneira geral. Um dissídio de greve, esse, inclusive, que o doutor Antero atuou, que julgou-se recentemente, é decidido em 60, no máximo 90 dias, um dissídio coletivo de greve. Um dissídio coletivo de natureza econômica sem greve, em torno de 6, 8 meses. Porém, não cumprida pela parte condenada a decisão do direito coletivo, você tem que entrar com ação de cumprimento. E aí é um contrassenso. As ações de cumprimento, às vezes, demoram 10, 12 anos para serem concluídas. Pode pular, Caio. Então, a questão que se coloca é essa. Assédio processual é uma novidade jurídica. Por quê? Porque ele vem sendo inserido pela jurisprudência na medida que se busca dar efetividade à tutela jurisdicional do Estado. Ou seja, reprimir as chamadas condutas inadequadas para assegurar um exercício regular de um direito. De que forma? Atuando o juiz nos limites processuais, mas evitando uma protelação desnecessária do cumprimento da decisão judicial. E olha, recentemente muito tem se falado sobre o assédio. Eu particularmente estudo e pesquiso e dou muitas palestras no departamento cultural sobre assédio moral, sobre assédio sexual. Tem, inclusive, 2 livros sobre o tema e que estão aí nas editoras, nas livrarias, né? E aí, pode pular, Caio. Vamos primeiro entender o que é o assédio, né? Qual a diferença que tem entre assédio moral e assédio processual. Então, eu fui buscar a primeira definição do mestre Aurélio, né, do dicionário Aurélio, que diz que assédio significa, entre outras coisas, insistência inoportuna junto a alguém, com perguntas, propostas e pretensões, dentre outros sintomas. Estamos falando de um assédio genérico,
O assédio moral, o assédio processual, o bullying, o assédio na família, enfim, ele generalizando, o assédio é essa insistência, essa coisa inoportuna. Assediar, né? Assediar é perseguir com insistência, que é o mesmo que molestar, que perturbar, que aborrecer, que incomodar, que importunar. Trata-se de um processo amplo e complexo, como é o processo, né, jurídico, judicial. Logo, pode pular? Na questão da figura do assédio processual, essa figura do assédio processual vem sendo inserida na jurisprudência recentemente por conta exatamente dessa postura de modernização da legislação, especialmente da legislação processual. Vejam, por exemplo, que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu metas para o judiciário acabar com os processos que estavam aguardando julgamento. No ano de 2010, por exemplo, foi fixada a meta 3, que era para o julgamento dos processos até 2006. Né? Então, isso tudo vem dentro do arcabouço da evolução da legislação processual para buscar dar uma efetividade real, uma efetividade concreta ao fim que se busca no processo. Né? Mas então qual é essa diferença? De que forma que o assédio processual está relacionado com o assédio moral? Primeiro, porque o assediador, neste caso, sempre é a parte vencida, o empregador. Não consegui localizar nenhuma situação na jurisprudência que coloque o assédio processual, que identificou assédio processual praticado pelo reclamante ou pelo autor de alguma ação. Né? O assédio processual hoje ele está sendo adotado tanto no civil, especialmente nas ações de defesa do consumidor, como também muito vem se discutindo o assédio processual no direito do trabalho, com alguns exemplos que eu vou citar para vocês aqui. E aí eu quero chamar a atenção, porque não há interesse. Por que não há interesse do reclamante ou do empregado em protelar uma decisão judicial? Pelo aspecto da sua hipossuficiência, pelo aspecto da sua necessidade, pelo fato de que, protelando uma decisão judicial, estará partilhando contra ele próprio a questão da necessidade. E porque também ele almeja com o processo o atendimento de uma necessidade essencial, de uma necessidade especial sua, que é o caráter alimentar das ações trabalhistas. Por isso que não localizei nenhuma decisão que coloque o assediador processual como sendo o reclamante ou empregado. Por isso, essas inovações que vêm ocorrendo na jurisprudência sempre conduzem à condenação de assédio processual do empregador. Pula. Então, quem é esse assediador? É aquele que lança mão de meios processuais reprováveis, citado numa decisão da juíza Milene, que eu vou ler daqui a pouco, da 63, Vara do Trabalho, aqui de São Paulo. Na visão da jurisprudência, esse que se vale do assédio processual, né, ele usa desses meios reprováveis com o intuito de fazer a protelação demasiada do processo. Vejam vocês, por exemplo, pode pular, um exemplo que eu trago aqui da 2ª Vara do Trabalho de Itabuna, que foi uma das primeiras decisões de assédio processual proferidas no judiciário. Foi no dia 24 de julho de 2009, pelo juiz Gustavo Carvalho Cheabe, juiz do trabalho substituto. Ele condenou a Bombril, por assédio processual, a pagar uma indenização de R$15 mil para o reclamante, para o autor da ação. A ação de assédio processual foi proposta depois que se esgotaram, segundo o autor da ação, todos os meios cabíveis da Bombril
de discutir processualmente a sua defesa, ou seja, de exercer o seu âmbito de defesa, e assim ela estava protelando a ação, o pagamento daquela ação. É uma ação paralela que se ajuiza fora daquela em que se prova, ou seja, o processo protelado, ele serve como prova para a protelação na nova ação que se ajuiza. É uma nova ação que se intenta, né, para buscar-se a condenação de assédio processual. Eu coloquei ali que que o juiz Chiabi condenou a Bombril em R$15 mil, mas essa condenação depois foi reduzida pelo Tribunal Regional do Trabalho para R$8 mil. Vou destacar aqui alguns trechos da sentença, uma sentença muito ampla, muito bem fundamentada, que o juiz cita na apreciação do caso. O reclamante, na sua petição inicial, descreveu diversos atos processuais, incidentes processuais e ações utilizadas pela reclamada desde o ano de 2001, com o único propósito de tornar ineficaz a tutela antecipatória da obrigação de fazer e procrastinar ao máximo a execução integral do julgado, de modo a desestimular o autor a prosseguir com a lide. Estamos falando, então, de um processo idêntico àquele que eu citei, o meu pessoal, o meu processo em que eu sou advogado de um reclamante contra uma rede de televisão desde o ano de 2001. Então, já podemos, né, doutor Rodrigo, começar a pensar na elaboração dessa ação aí para aquele nosso cliente lá que está desde 2001 esperando o pagamento. Está aqui um exemplo que me serve como uma luva, né, Cíntia, para esse caso, prazer revê-la, viu? E aí, nossa colega lá da Associação dos Advogados Trabalhistas, ele coloca assim: assédio processual é o conjunto de atos processuais temerários, infundados, despropositados com o intuito de retardar ou procrastinar o andamento do feito, evitar o pronunciamento judicial, enganar o juízo ou impedir o cumprimento ou a satisfação do direito reconhecido judicialmente. É impossível para um cidadão comum, e eu recebo dezenas de telefonemas todo mês, quando nós vamos dar plantão no sindicato: doutor, por que eu não consigo receber o meu gatilho? Explica para um cidadão comum que um processo demore 23 anos para ser concluído. Explica para esse cidadão ou para aquele que um processo desde o ano de 2001, ou seja, 2001 para 2003, são 12 anos para ser concluído. Como se justifica isso, né? Explica para um empresário americano, para qualquer investidor estrangeiro que vem aqui no Brasil, como justificar que o Poder Judiciário demore tanto tempo para concluir um processo? Onde está o princípio da segurança jurídica? Como ele pode investir num país estranho, sabendo que daqui 5, 10, 15 anos ele está correndo o risco de cair na berlinda? E aí entra uma outra discussão paralela com essa, que o juiz Chiabi coloca aqui na sua sentença, que é o aspecto relacionado com a outra possibilidade que tem de se punir o assédio processual, que é a litigância de má-fé. Ele diz assim: a litigância de má-fé tem dois elementos caracterizadores. A, objetivo, a prática do ato tido como atentatório à boa ordem processual. B, subjetivo, o dolo do agente que pratica o ato. A questão, senhoras e senhores, é que a litigância processual é de natureza processual, ou seja, está vinculada a institutos processuais que você utiliza e que o juiz, se valendo do artigo 17 e 18 do CPC, aplica uma multa. E o assédio processual é da forma retardatória, da forma mentirosa, da forma mendaz, da forma temerária que se busca protelar a decisão judicial, e eu vou exemplificar de novo com o caso dessa rede de televisão. Pegamos todos os CNPJs dela, não tem só uma, hein? Né? Se você aqui, eu, por exemplo, eu tenho uma sociedade de advogado, eu tenho um único CNPJ. Mas eu não sei como eles conseguem, inexplicavelmente, ter 3. Os 3 CNPJs foram lançados no Bacenjude. Todos deu saldo zero.
Não tem conta corrente nos bancos com aquele CNPJ. Ora, como que uma rede de televisão consegue funcionar sem conta em banco? Será que eles guardam o dinheiro lá embaixo do colchão? Não tem conta em banco. Os 3 CNPJs daquela empresa. Ou quantos outros nós temos que vocês presenciam no dia a dia que bate lá e não há saldo na conta? Como explicar isso? Que um empresário consegue movimentar a sua empresa sem utilizar o sistema bancário? Não, não é. É que eles fazem isso de propósito, temerariamente, ou seja, deturpam, fazem meios lá de se acobertar o lugar que eles aplicam o dinheiro de outras formas. Então, o juiz diz aqui, nesse caso da Bombril, configurado está o assédio processual, quando a parte, abusando do seu direito de defesa, interpõe repetidas vezes medidas processuais destituídas de fundamento, com o objetivo de tornar a marcha processual mais morosa. O processo já é moroso, pela quantidade de recurso que se permite que se interponha. Mas ainda, quando se busca tornar isso mais moroso, é assédio, causando prejuízo moral à parte, que não consegue ter adimplido o seu direito constitucional de receber a tutela jurisdicional de forma célere e precisa. Pode pular? Por isso que a questão que se coloca da procrastinação foi analisada também nessa decisão da doutora Milene Pereira Ramos aqui, da 63 Vara do Trabalho de São Paulo, em que ela diz procrastinação por uma das partes no andamento de processo em qualquer uma de suas fases, negando-se a cumprir decisões judiciais, amparando-se ou não em norma processual, para interpor recursos, agravos, embargos, requerimentos de provas, petições despropositadas, procedendo de modo temerário ou provocando incidentes manifestamente infundados, tudo objetivando obstaculizar a entrega da prestação jurisdicional da parte contrária. Daí, pula Caio, nasce a figura do assédio processual, no âmbito processual e não no âmbito material, como é o assédio moral. Enquanto o assédio moral se discute no âmbito material, a sua caracterização pela forma violenta, pela forma temerária, pela forma agressiva com que se conduz a relação de emprego, pela violação, pela discriminação, pelo abuso do poder patronal, pelo abuso do poder empregatício, pelo abuso do que está escrito no artigo 2º da CLT, que são as incumbências que a lei confere à empresa, às empresas, que é de administrar, gerenciar e pagar a relação trabalhista. Quando se há uma exacerbação desse direito, que é o chamado poder de comando que o empregador tem, né, há o assédio moral, caracterizado na jurisprudência aí por N decisões. O que não se confunde com o assédio processual. O assédio moral é figura de direito material e o assédio processual é uma figura de caráter processual, caracterizado pela, pode pular, utilização de métodos processuais reiterados de procrastinação do dever legal em detrimento da parte adversa e do benefício próprio. E aí tem as outras, pode pular, apoia as partes que eu já citei, né? Porque você, para caracterizar o assédio ou moral ou processual, você tem que buscar judicialmente a definição do ato que gerou aquilo, do ato ilícito. Né? É a mera utilização dos recursos que eu disponho que caracteriza o assédio processual? Não, é o dano que essa protelação causa à parte contrária. E o dano definido no artigo 186, 187 do Código Civil de 2002, redação renovada do antigo artigo 159 da versão do Código Civil de 1973, mas 1916, né? Então, ele vem exatamente definir, né, como parâmetro para a fixação do dano a caracterização do ato ilícito. Caracterizada a procrastinação
o modo temerário de conduta no processo e caracterizado que aquele que faz a procrastinação está buscando intuitos, está buscando meios que estão além daquilo que a lei processual o faculta, há uma definição de dano, há uma definição de ato ilícito, que é aquilo que prevê o artigo 186 e o 187 do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O dano processual é uma figura do conjunto de dano moral. Por quê? Porque ele leva a um prejuízo. Também comete ato ilícito o titular de um direito. Eu sou titular do direito de recorrer. Porém, ao exercê-lo manifestamente, né, nos limites impostos pelo fim econômico, ao violar a boa-fé. O processo deve ter como regra a bona lite, né, que está lá já pregado por Carnelucci. Ou seja, as partes devem litigar em condições de igualdade. É aí que entra o papel do juiz, é aí que entra o papel do Estado, igualar as partes na ação processual. Por isso que o direito do trabalho se baseia no artigo 8º para dar a equiparação a hipossuficiente. O que diz o artigo 8º? Que os juízes ou os administradores, ou seja, os fiscais, enfim, as autoridades que se relacionam no campo trabalhista, podem utilizar todos os meios permitidos no direito, inclusive usos e costumes, direito internacional, prova emprestada, etc., como forma de aplicar o direito do trabalho. Ou seja, é a equiparação do princípio da hipossuficiência, exatamente porque, ao ingressar em juízo, não tem o empregado ou reclamante todas as informações e todas as ferramentas que o permitam litigar em condição de igualdade com a parte contrária. Pula. Logo, situações em que o exercício de um direito se dá de forma desmedida, há um desvirtuamento da sua finalidade, há um prejuízo. E assim é necessário que se dê este equilíbrio quando a justiça hoje vem estabelecendo, inclusive, a forma de reparação, né? A fixação de indenizações nem sempre muda a figura do assédio que vem se cometendo, mas vem se avançando no sentido porque a parte mais dolorida do corpo humano é o bolso. E quem tem uma condenação por assédio processual, quem tem uma condenação por litigância de má-fé, começa a prestar mais atenção na forma como vai conduzir o processo. Vejam, por exemplo, aqui, eu separei duas decisões a favor e duas contra, entendendo a caracterização do assédio processual. Assédio processual ocorre quando a executada, já estamos falando de um processo que está na fase de execução, quando é executada sob o manto do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, utiliza dos remédios jurídicos não para prevalecer um direito que acredita existente, mas sim para protelar o andamento do feito, minando a dignidade e a autoestima do exequente. As pessoas ligam para mim e falam: doutor, quando eu vou poder receber o meu gatilho? Será que eu vou deixar para os meus netos? Né? Será que vai ficar para os meus netos isso? Né? Será que meus filhos... Eu não queria. E aí, inclusive, hoje, fazendo um parênteses aqui nessa decisão, no campo do direito público, Humberto, isso gerou uma coisa que lá na ordem a gente vem discutindo muito, que é o pessoal que compra precatório, né? Até maldosamente colegas que montaram bancas de advocacia especializadas em comprar precatório, porque a pessoa espera tanto tempo para receber e não consegue receber que ela perde o estímulo. E aí ela vende um deságio. Hoje o deságio na compra de precatório está em 70%. Sabe o que é você ter um processo de 100 mil reais e vender ele por 30? Sabe o que é você ter um processo de 10 mil reais e vender ele por 3 mil?
né? Então eu tenho, inclusive, representações, e lá na 4ª Câmara de Recursos que eu atuo lá, convidado com muita honra pela ordem, já há 11 anos, membro da 4ª Câmara de Recursos Éticos, diariamente lá nas nossas sessões a gente sempre vê lá processos em que se denuncia colegas que estão comprando precatório com deságio. Em tese, um direito deles, porque a pessoa que vende livremente, mas ela foi vítima de um assédio processual que sofreu, dado o tempo da morosidade e da protelação. Na fila de precatório do Estado de São Paulo, temos, lá na nossa associação, nós temos uma associação, né? Eu atuo na área pública e também na área privada. E na área pública nós temos uma associação que chama MADECA, Movimento dos Advogados dos Credores da Administração, né, que é presidida pelo nosso colega Felipe, tem lá o nosso companheiro Marcelo Lobo, né, conselheiro da ordem, que faz parte, inclusive, da comissão de precatórios da OAB, que está lá sempre pressionando o governador para pagar. Não só aqui, em outros estados tem esse movimento. O estado de São Paulo deve 12 bilhões em precatório. Há 10 anos que a fila está aí andando a passos de tartaruga. Ou seja, se você tiver uma dívida para ser paga aí da Casas Bahia, daquela televisão que você comprou lá parcelada, e você não pagar, no dia seguinte teu nome está no SPC, eles vão lá e tomam a sua televisão. Mas o governo não paga e não acontece nada. Há 10 anos que a fila de precatório está se arrastando. E aí o pessoal vai lá e compra os precatórios, porque as pessoas não conseguem esperar tanto. Querem maior exemplo de assédio processual que esse? E aí, continuando aqui a decisão. Então, fere a autoestima do exequente. Essa prática perversa deve ser, de pronto, coibida pelo Poder Judiciário, porque, além de violar o princípio constitucional da duração razoável do processo, vou falar sobre isso já, previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, causa prejuízos à parte contrária, assim como contribui para o assoberbamento de serviço nos tribunais. Agravo de petição, a que se dá provimento para, com base no artigo 187 e 927 do Código Civil, fixar indenização por assédio processual em prol do exequente. Está lá, o artigo 186 e 187, que eu citei agora, e o 927 do Código Civil, que diz a forma de arbitramento do dano. Outra, assédio processual, caracterização, cabimento de indenização por danos morais. Enquanto o assédio moral ocorre no ambiente de desenvolvimento do trabalho da vítima, o assédio processual acontece no âmbito forense, que eu falei, um é direito material, o outro é direito processual. Quando uma das partes objetiva retardar a prestação jurisdicional, prejudicando a parte contrária, através do exercício reiterado e abusivo das faculdades processuais, geralmente sobre a dissimulada alegação de estar exercendo o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, uma vez provada a existência de 3 elementos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam o dano, ainda que moral, o nexo de causalidade e a culpa do empregador, faz jus o ofendido à indenização por danos morais. Então está aqui a sentença fixando as condições que se estabelece o assédio processual. É necessário fixar o caráter subjetivo, né, da responsabilidade civil, que o doutor Antero discorreu muito bem sobre isso agora há pouco na questão do acidente de trabalho. Tá? Mas tem mais. Assédio processual consubstancia no exercício abusivo e de maneira reiterada das faculdades processuais por uma das partes em detrimento de outra e do Estado juiz. A finalidade do assediador é retardar a prestação jurisdicional e o cumprimento de obrigações. A sua atuação não extrapolou os limites da ampla defesa do contraditório, apelo obreiro ao que se nega provimento. Então, aqui, a Justiça também reconheceu que não houve nexo causal na discussão sobre assédio processual. Tem outra, multa por assédio processual, não configuração, embargos declaratórios, protelatórios. Não havendo a figura da reiteração, cabível apenas a sanção específica para os casos em que se detecta o caráter meramente protelatório dos embargos declaratórios. Eu separei, essas 2 decisões são de tribunais de fora, mas eu separei daqui também uma decisão do TRT de São Paulo, da desembargadora Jane Granzotto, que é do nosso
tribunal aqui de São Paulo. Já já eu cito para vocês ela. Podemos pular? Então, vejam bem, há um contraponto nisso, que é a questão da garantia do acesso à justiça. Essa garantia do acesso à justiça está vinculada a este princípio estabelecido no artigo 5º da Constituição. Mas de nada vale garantir esses mecanismos, né? Porque se houver um patrocínio doentio, uma exacerbação, uma utilização demasiada desses meios processuais. Pode pular? Logo, a garantia de acesso à justiça não pode se tornar, então, uma utopia, né? Você não pode achar que utilizar os meios processuais adequados, de forma reiterada e demasiada, né, levar o processo a um sonho. E aqui eu repito aquilo que a minha filha, que é leiga, fala para mim várias vezes no café da manhã. Pai, desde que eu me entendo por gente, você só fala desse processo do gatilho? Porque eu brinco com ela. O dia que eu receber esse precatório do gatilho, eu me aposento. Eu espero, né, que isso aconteça. Mas é a pura realidade. Pai, eu, desde que me entendo por gente, você só fala desse processo. Me vem, inclusive, à memória aquela história daquele filho, né, Humberto, que o pai se graduou na faculdade, e o pai levou ele para trabalhar no escritório, né? Ô, filho, vem cá, você acabou de tirar o AB, né, recebeu lá das mãos do doutor Humberto a sua carteira. É carteira, não é carteirinha, né, Humberto? Carteirinha quem tem é estudante. É, do Palmeiras, né? Quem tem carteirinha é palmeirense. Nós temos carteira. Então, filho, você acabou de receber sua carteira, vem trabalhar aqui no escritório. Aí vai o moleque lá e tal, entra no arquivo, começa a pegar os processos e tal. Um mês depois, ele chegou para o pai e falou assim, pai, sabe aquele processo de inventário? Estava lá na gaveta do escritório, lá do arquivo, cheio de tal. Então, eu resolvi, acabei com ele. E está tudo certo, tudo resolvido, nosso cliente vai gostar. E o pai falou, seu ingrato, foi esse processo que pagou sua faculdade. Mas não é essa a questão. A questão é que, quando há o assédio processual, há uma conivência desses manejos processuais infundado. Ou seja, é o tal do quem cala consente também, né? Se a gente permitir, se a gente aceitar que essa protelação seja justificada com uma garantia de acesso à justiça, nós nunca vamos resolver este problema, que é a falta de efetividade do Estado juiz. Por isso é que eu pergunto para vocês, os fins justificam os meios? O fato de você ter a garantia do amplo direito de defesa, a garantia do acesso à justiça e a utilização dos meios processuais inerentes à defesa podem levar à conclusão de que você pode utilizar o processo da forma que achar melhor? Onde entra o nosso papel como operadores do direito? Onde entra o nosso papel, a nossa obrigação ética? É muito comum, lá na Câmara, a gente receber ofícios dos juízes informando que advogado X ou Y praticou medidas processuais infundadas, atuou contra a violação literal de lei, praticou atos processuais que ele entende que são passíveis de uma representação na ordem, e é instaurado um processo contra o colega. Qual é o nosso papel também como operadores do direito? Por que a Constituinte ou os constituintes fizeram questão de colocar no artigo 133 da Constituição o papel da importância que deu aos advogados e à OAB, né? Como parte integrante da justiça, como parte essencial e importante? Nós temos um papel, não apenas como cidadão, como operador do direito, mas nós temos um papel de levar ao cliente, de levar ao judiciário, né, a verdade da lei, a verdade do direito e a verdade processual. A insistência da protelação, a utilização desses meios descabíveis, pode, se comprovado uma participação, uma má-fé do advogado, pode sim ser objeto de representação também, como já tivemos casos lá recebidos na ordem, né? Então, veja bem,
O professor Marioni, ele coloca inclusive assim, ó, o sistema processual deve ser capaz de racionalizar a distribuição do tempo no processo e inibir as defesas abusivas. Quem faz a defesa é o profissional do direito. Até que ponto não estamos abusando desse direito de defesa? Que são considerados por alguns até mesmo direito do réu, que não tem razão. A defesa é direito nos limites em que é exercida de forma razoável, ou nos limites em que não retarda indevidamente a realização do direito do autor. O direito à defesa, assim como o direito à tempestividade da tutela jurisdicional, são direitos constitucionalmente tutelados. Todos sabem, de fato, que o direito de acesso à justiça, garantido pelo artigo 5º, 35 da Constituição, não quer dizer apenas que todos têm direito de ir a juízo, mas também quer significar que todos têm direito à tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva. Aí a minha filha pergunta para mim, pai, esse processo nunca acaba? Desde que eu me entendo por gente, eu ouço você falar disso, e eu não sei responder para ela por que esse processo não acaba. Eu não sei mais o que dizer para ela por que esse processo não acaba. Não é só porque o governador não quer pagar aplicatório, não. É porque tem todo um conjunto de situações que levou um processo a demorar 23 anos. Né? E aí, essa que é a questão que se coloca. Pode pular? Pula essa próxima que eu já falei. Pode pular, Caio? Pode mais uma? Então, a questão que se coloca, que eu pergunto para vocês é essa. Parte no processo. Estou impedido de exaurir as faculdades processuais disponíveis em defesa do meu cliente? O que são esses limites de razoabilidade do exercício daquele direito que eu quero tanto buscar? E o tiro não pode sair pela culatra, como eu já demonstrei aqui nessas decisões? Né? Como explicar depois... Como talvez esse advogado da Bombril vai explicar depois para a Bombril que ela levou uma condenação de 15 ou de 8 mil porque ele usou dos meios de ampla defesa. Então aí entra a questão da discussão do que é a nossa... Pode pular a próxima? Né? A próxima? A próxima? Mais? Ok. Então que nós vivemos um Estado de Direito. E o processo deve ser trabalhado dentro do critério da proatividade. Ou seja, você não pode utilizar o processo, né, como forma de benefício temerário desse Estado do Direito. Logo, o que se coloca então é isso. Embora exista no artigo 5º da Constituição o direito à duração razoável do processo, esta duração razoável do processo vem a cada dia mais sendo encarada pela jurisprudência, como eu coloquei aqui para vocês, como uma forma em que o Estado deve agir com mais rigor. Então, é preciso que a gente tenha cautela para não deixar a situação acontecer, como nesse caso aqui da Bombril. Pois bem, então assim, procurando abordar para vocês esses tópicos, eu vou inclusive encerrar aqui citando uma jurisprudência de um outro campo que nós atuamos lá no escritório, que é a questão da terceirização. Assédio processual, terceirização ilícita, fraude à vedação de contratação sem concurso público, litigância de má-fé. A utilização de merchandising constitui fraude à própria imposição constitucional de arregimentação de trabalhadores pela via do certame público. Na verdade, há dois ilícitos praticados. O primeiro de ordem constitucional e o outro de ordem infraconstitucional ao perpetrar terceirização ilegal. Nessa ordem de ideias, a alegação da Caixa Econômica Federal constitui verdadeiro assédio processual, pois se vale de patente desvio hermenêutico para descumprir a Constituição da República. A prática do assédio processual deve ser rechaçada com toda a energia pelo Judiciário. Os tribunais brasileiros, sobretudo os tribunais superiores, estão abarrotados de demandas retóricas, sem a menor perspectiva científica de sucesso. Esta prática é perversa, pois além de onerar sobremaneira o erário público, dinheiro que poderia ser empregado em prestações do Estado, torna o sistema brasileiro de justiça mais lento e, por isso, injusto.
Não foi por outro motivo que a duração razoável do processo teve de ser guindado ao nível constitucional. Os advogados, aqui eu chamo a atenção desse tópico que eu falei para vocês agora há pouco, os advogados públicos e privados, juntamente com os administradores e gestores, têm o dever de se guiar pela ética material no processo. A ética formal já não mais atende os preceitos constitucionais do devido, eficaz e célere processo legal. A construção de uma justiça célere, eficaz e justa é um dever coletivo, comunitário e vinculante de todos os operadores do processo. A legitimação para o processo impõe o ônus público da lealdade processual, lealdade que transcende em muito a simples ética formal, pois desafia uma atitude de dignidade e fidelidade material aos argumentos. O processo é um instrumento dialógico por excelência, o que não significa que possa admitir toda ordem de argumentação. Ok? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite da ordem, estou sempre à disposição. A última tela. Professor Edson vai entregar uma lembrança em nome de todos nós. Muito bem. Parabéns pela exposição. Quero agradecer o esforço do palestrante, do doutor Aparecido, embora uma noite difícil, mas o senhor veio, cumpriu a sua missão muito bem cumprida. Muito obrigado em nome de todos os colegas e salientar que a sua filha está aguardando esse processo há 23 anos. É melhor ela fazer na ESPM mestrado, doutorado, porque não vai sair tão já, não. Falei para ela. Ainda o senhor vai ter um bom tempo. Bem, senhores, estamos encerrando. Gostaram desse congresso? Sim. Só para acordar o pessoal. Foi um sim tão fraquinho. Fraquinho? Foi fraquinho esse sim. É. Vamos repetir a pergunta. Só para acordar os senhores. Gostaram do congresso? Agora Opa, sim. Agora sim. O sim foi sim. Agora, senhores, vamos nos ajeitar na cadeira, que o encerramento é especial para acordarmos. Pode espreguiçar, levantem o braço, façam... Aí, mexam os braços. E vamos encerrar com chave de ouro, ouvindo a palestra do Dr. Marco Antônio Silva de Macedo Júnior, que é advogado, especialista na área de trabalho, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Uninove, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Buenos Aires, professor universitário e pós-graduado. Ele que vai falar sobre como entrevistar o reclamante para elaboração da petição inicial. Professor, eu não sei como é na área trabalhista, mas na área penal nós temos um trabalho quase que de psicólogo mesmo, porque o cliente, o réu, rapidamente, ele chega com a visão formada, com a historinha dele formada. Então você tem que ir buscando informações, tal, porque ele criou na cabeça dele a história que ele acha conveniente. Não sei se é assim na área trabalhista. E nós fazemos o papel do psicólogo, vamos tirando a informação toda, apesar, vamos esclarecer, os nossos clientes nunca são culpados, eles são injustiçados, né? Então, fique bem claro. Bom, professor, então o senhor está com a palavra, doutor Marco Antônio. Bom, já vou quebrar os protocolos, porque descendente de italiano e de espanhol, não dá para ficar paradinho, sentado, tem que gesticular durante a exposição.
Primeiramente, agradecer o Departamento de Cultura e Eventos da OAB, Dr. Humberto, na pessoa do Dr. Humberto, pelo convite. Agradecer imensamente o Dr. Edson Maluf, pela oportunidade e pela confiança no trabalho dos professores lá do curso Legale. Tá? Estou lá desde 2006 e me sinto completamente à vontade. Espero morrer lá dando aula no Legale, tá? Até meus últimos dias de vida, porque vale a pena lá, vale a pena. E não se esqueçam, tenho que agradecer a todos vocês, porque ninguém almoçou ainda, estamos já no meio da tarde, e todos aqui assistindo a última palestra desse congresso excelente. Espero até ter a mesma competência dos palestrantes anteriores, porque o conteúdo foi muito bem passado pelos palestrantes anteriores. E também quero agradecer a todos de verdade, que nós estamos nesse sábado aqui ensolarado fazendo o quê? Cumprindo uma promessa, doutor Humberto. Porque quem é advogado aqui? Levante a mão. Quem tem a carteira de advogado? Quem tem carteira de estagiário aqui? Levante a mão. Então, todos aqui, nós estamos hoje fazendo o quê? Cumprindo uma promessa. E essa promessa é verdadeira. Porque todos aqui que pegaram a carteira de advogado e a carteira de estagiário fizeram um juramento. Prestaram um compromisso, previsto no artigo 20 do Regulamento Geral da OAB. Todos levantaram a mão e disseram: prometo exercer a advocacia com o quê? Defendendo a Constituição Federal, a boa aplicação das leis, a justiça social e agora aquilo que nos interessa, zelar pelo aperfeiçoamento da cultura jurídica no Brasil. Fizeram esse juramento ou não? Sim ou não? Então estamos aqui cumprindo essa promessa, Muitos estão passeando, muitos estão na praia, mas nós estamos aqui cumprindo a nossa promessa. Zelar pelo aperfeiçoamento da cultura jurídica no Brasil. Então essa é a introdução. Eu gostaria de agradecer o convite por causa disso, porque sempre que eu sou convidado para uma palestra, para uma aula, eu vou com toda a vontade que existe dentro de mim para ensinar, para aperfeiçoar a cultura jurídica no Brasil. O tema da palestra é entrevista do reclamante. Assunto importantíssimo. Por quê? Porque nessa entrevista nós teremos que depois elaborar a nossa petição inicial. Tá? E eu atuo na área trabalhista desde 1993. Só atuo na área trabalhista. Nunca atuei em outro ramo. Nunca fiz uma audiência civil. Só atuo na área trabalhista. E aprendi muito durante o exercício profissional. Apanhei bastante em processos, no início da carreira, quando a gente ainda não tem aquela experiência profissional adequada. E depois a gente vai percebendo que alguns processos nós perdemos, por quê? Porque nós falhamos na entrevista. A entrevista não foi muito bem elaborada. É lógico que não é o advogado que perde o processo, é o cliente. Mas o advogado tem que saber conduzir o processo. Até o tema foi falado por todos os palestrantes aqui. Nós temos um assunto que é o que vai decidir o processo. Procedência e improcedência. Qual é esse instituto? Ônus da prova. É o ônus da prova que decide o processo. Todos os palestrantes falaram isso hoje. E o advogado ele vai saber o ônus da prova na hora da entrevista. É na entrevista que você já sabe a situação do seu cliente. Se o ônus é do seu cliente, o autor, ou se o ônus é do réu, do empregador. E às vezes, não conduzindo bem essa entrevista, você acaba jogando o ônus para o seu cliente, e se fizesse uma entrevista adequada, colocando na petição inicial aquelas informações, jogaríamos o ônus da prova para a reclamada, para a parte contrária. Vou até usar um exemplo que o professor Antero explicou muito bem aqui. Mas numa boa entrevista do reclamante, que o professor Antero deixou bem claro que a reclamação trabalhista foi improcedente. Mas eu tenho certeza que se a entrevista fosse bem feita, dependendo da situação, não conheço o processo, mas se tivesse sido feita uma entrevista bem elaborada, colocado na petição inicial os fatos, vocês vão concordar comigo. Essa reclamação trabalhista poderia ter sido procedente. Que o que o professor Antero falou? Máquina com 2 botões aqui em cima. Então, só acionava a estampa apertando as 2 mãos. Certo? Agora, raciocinem comigo. Uma máquina, você tendo que apertar as 2 mãos para que a estampa desça, essa máquina acaba demorando o processo de produção.
retarda o andamento da produção. Agora, e se aquele empregado que pôs a fita crepe para segurar um dos botões, chegasse para o empregador e falasse assim, olha só o que eu fiz para você, a ideia que eu tive, eu colocando a fita crepe aqui, agora eu só preciso assinar apertar um botão. Apertando um botão, a estampa já desce, ou seja, estamos ganhando tempo, vamos produzir mais. E aí o ônus da prova seria completamente o inverso, porque o empregador foi conivente com a situação. Isso melhorou a produção, acelerou a produção. E já pensou uma testemunha confirmando isso? Há quanto tempo que aquela fita crepe estava segurando aquele botão? Já estava há 1 ano lá. Ou seja, o empregador tinha o consentimento daquilo. E na hora da entrevista, você tem que ficar cutucando o seu cliente sobre tudo isso. Se aconteceu o acidente, você tem que explicar o que para ele? Perguntar o quê? Como é que foi esse acidente? Como é que era a máquina? Por que que existia a fita crepe? Porque você contando toda essa historinha, em tese, você já está pensando o quê? No processo, na estratégia do processo. Inversão do ônus da prova. Entenderam isso que eu falei ou não? Uma reclamação que na hora que ele contou a história, eu tenho certeza que todos falaram, realmente, culpa exclusiva da vítima. Né? Mas eu sempre tenho o lado do quê? Do empregado. Eu sou advogado especialista em reclamante. Eu só advogo para reclamante. Então a gente já sabe aquilo que o empregador pode ter utilizado para prejudicar o reclamante. Essa é a minha visão. E isso a gente tem que perguntar na hora da entrevista. Porque uma entrevista onde você não pergunta, o cliente não responde, galera. Você não perguntou, o cliente não diz o que aconteceu. Se ele não diz o que aconteceu, você não coloca na petição. Não coloca na petição, o doutor Antério disse muito bem, ele não pode analisar. Os fatos não estão nos autos. E o juiz não pode analisar aquilo que não está nos autos. Entenderam a ideia aqui ou não? Sim ou não? Sim. Tá? Porque eu tenho certeza que todos concordaram com a tese. Culpa exclusiva da vítima. Outro assunto importantíssimo, que eu tenho que falar no início aqui, depois eu entro para minha explicação pessoal, estou usando primeiro o que os palestrantes anteriores disseram, a história da doença profissional, ou até mesmo de um acidente típico. O que é importante na hora da entrevista do reclamante? O advogado explicar para o cliente a história das perícias. Muitos disseram isso aqui. Doutor Antônio foi muito bem claro. Os peritos não estão analisando corretamente a situação da doença, a situação do ambiente de trabalho. Professor Antério disse a mesma coisa. Os peritos falham? Lógico que falham, mas a gente não pode generalizar, falar que todo perito está fazendo a perícia errada. Mas ele admitiu aqui que peritos não estão trabalhando corretamente. Sim ou não? Sim ou não? Não escutei. Então vamos lá, na hora da entrevista, é aconselhável numa doença profissional ou num acidente de trabalho, você questionar o seu cliente sobre a possibilidade de fabricarmos um pré-laudo. Elaborarmos um pré-laudo para ingressarmos com a ação com esse documento. E é uma prova documental excelente. Porque quem que vai elaborar essa prova documental? Um médico, com especialização em medicina e segurança do trabalho. Muitos advogados, às vezes, perdem processos por causa disso. Não entra com pré-laudo, não contrata um assistente técnico, e aí vai para o processo dependendo só da perícia judicial. O perito do juiz, ele é especialista em medicina e segurança do trabalho. Aí o advogado depois não concorda com o laudo, doutor Edson, e fica impugnando o laudo com expressões o quê? Jurídicas, porque o advogado não é especialista na área médica. Por isso que os juízes não aceitam as teses dos advogados nas impugnações. Ele vai falar que o perito dele é especialista em medicina e segurança do trabalho, o advogado não. E o advogado, qual que é a função dele no processo? Defender o cliente, falar que o cliente tem razão. Agora, quando temos duas discussões médicas, entre os médicos já existe um código de ética. Entre os médicos.
Fica difícil um médico falar que o outro está mentindo no seu pré-laudo e vice-versa. O seu assistente falar que o outro está mentindo. Porque entre médicos existe aquele código de ética interno deles. E é aí que nós traremos o que para o processo? A dúvida. Porque o seu pré-laudo foi feito por um médico. O perito do juiz é médico. E os dois estão num embate médico. Questões técnicas na área médica, é aí que você consegue muitas vezes uma segunda perícia. Porque o juiz, na dúvida, manda realizar uma nova perícia. E essa nova perícia será com outro perito. Estão entendendo a discussão ou não? Agora, eu tenho certeza de que cada 10 advogados que distribuem petições iniciais envolvendo responsabilidade civil por doença profissional ou acidente típico, de cada 10, no máximo 1. Não vou nem falar 2, em 1 contrata um assistente técnico. Os outros não contratam. Ah, professor, mas sabe por que não contrata? Porque sai caro. Tem que arcar com os custos desse serviço médico. Mas é aí que nós, advogados, temos que conversar com os assistentes. Os assistentes facilitam hoje em dia, sabendo dessa hipossuficiência do trabalhador. Que ele tem que entrar com processo, por quê? Para receber suas verbas alimentares. Né? Ele não tem dinheiro para ficar gastando com essas situações alheias. Por isso que muitos assistentes facilitam. Tá? Tem assistente bom, cobrando R$400 para fazer um pré-laudo. Parcelando o valor, parcelamento. Aliás, em processos importantes, que a gente percebe mesmo a eficácia do pré-laudo, às vezes eu aconselho até o advogado bancar a despesa. E depois colocar no contrato de honorários. Que no êxito da causa, aquele valor que você adiantou, você restitui no final do processo. Você pega aquele dinheiro de volta. Porque eu já falei, qual que é a discussão que vai definir isso na procedência ou improcedência? O ônus da prova. Você já vai entrar desfavorável no processo, de uma forma desfavorável, sem ter um assistente técnico. E aí você depois, às vezes, perde o processo por causa disso. Então, às vezes, até compensa bancar a despesa. Até porque você vai saber de verdade as condições do seu cliente. Você, na hora de ingressar com a reclamação, você sabe qual era o salário dele? Você sabe se ele tem patrimônio ou não para arcar com essa despesa desse pré-laudo. Tá? Então, fica essa minha informação sobre aquelas palestras anteriores, o que muitos falaram aqui, e eu só estou pincelando, na minha opinião, aquilo que foi falado pelos palestrantes anteriores. O que eu achei importante no meu tema, entrevista do reclamante, aquilo que eles falaram aqui na mesa, aqui no púlpito. Vamos agora àquelas minhas situações específicas, né? Eu saí de casa pensando em alguns assuntos específicos. Então vamos comentar esses assuntos específicos na hora da entrevista do reclamante, tá? Pela experiência profissional. Tá? Eu sou advogado de um sindicato, lá no ABC, Sindicato da Hotelaria e Gastronomia, eu presto serviços para o sindicato, e também temos o escritório particular. Aliás, quando eu falo escritório particular, mais uma vez eu agradeço o Dr. Edson Maluf, tá? Porque eu era advogado empregado, o Dr. Edson me fez um convite para que eu fosse sócio dele no escritório na Rua da Consolação, e eu não pensei duas vezes, aceitei o convite pela competência, pela pessoa que ele é. Tá? Já há um ano que estamos em sociedade lá na Rua da Consolação, no próprio prédio do Legale, no 4º andar. E no sindicato, nós aprendemos muito, né, doutora Aparecida? Muitas entrevistas, você está no plantão, entrevista atrás de outra. É uma aula de direito. Não é verdade? É uma aula, você aprende de tudo dentro de um sindicato. É lógico que o sindicato tem suas regras específicas. Eu, no sindicato da hotelaria, da gastronomia, a gente já sabe o erro dos restaurantes, das lanchonetes, né? Sem registro, empregado sem registro, horas extras não pagas, adicional noturno. Mas cada processo é um processo. Cada entrevista é uma nova situação jurídica. E a gente vai aprendendo muito com essas entrevistas. Por isso que eu falei para vocês que no começo da carreira eu apanhei muito. Que a gente não tinha essa experiência que tem hoje. E eu estou aqui para tentar passar essa experiência para vocês. Primeiro assunto importante da palestra, na hora da entrevista, aquelas discussões envolvendo o vínculo empregatício. Né? Reclamações trabalhistas sobre vínculo empregatício. E eu tenho certeza que vocês aqui
já cometeram ou ainda cometem esse equívoco. Tá? Eu sempre pergunto, nós estamos aqui para aprender. Tá? Ninguém aqui sabe tudo. E eu vou fazer a pergunta depois da explicação, e eu gostaria que vocês fossem honestos e levantassem a mão, se isso aconteceu ou acontece ainda com vocês. O cliente está ali na sua frente, te contou a historinha. Qual é a história? Doutor, eu trabalhei sem registro numa empresa. Eu quero postular o vínculo empregatício, quero o meu aviso prévio, quero minhas férias, 13º, fundo de garantia, horas extras. Só que ele não foi registrado. E aí eu tenho certeza de que em cada 100 advogados, pelo menos 80, vão dizer assim, nós temos que provar que você trabalhou sem registro. E como é que nós vamos provar? O advogado vai perguntar para o cliente o quê? Você tem? Você tem? Você tem? Olha aí, vocês estão fazendo a entrevista errado, é isso que eu queria. Você tem testemunha? É a primeira pergunta que o advogado faz. Esse advogado já começou a entrevista errada, de uma forma errada. Porque a prova testemunhal é uma prova secundária do processo do trabalho. Qual é a primeira prova que tem que ser apresentada pelas partes no processo? Prova documental. Olha só, na pergunta que eu fiz, eu já vi que vários erram na hora da entrevista. Tem testemunha? Não, você tem que perguntar para ele se tem documento. Você tem algum documento que comprove que prestou serviços lá para a empresa? Então vamos lá, eu escutei. Agora eu quero que vocês levantem a mão. Quem que faz como primeira pergunta se tem testemunha? Levantem a mão. Levantem a mão, sejam honestos. Sim ou não? Olha aí, aliás, quando eu perguntei, vários falaram testemunha. Muitos processos nós ganhamos vínculo empregatício com um simples documento. Às vezes nem precisa da testemunha se você tem aquele documento cabal. E se você não perguntar para o cliente se ele tem o documento, às vezes ele não te fala. Quem advoga para reclamante sabe disso. Tem reclamante que empaca, bicho do mato. Você tem que ficar cutucando. E aí, tem isso, tem aquilo? Como é que era lá? Como é que era aqui? Porque se você não pergunta, o cara não responde. Então nós temos que perguntar, tem algum documento? E eu vou dar exemplos para vocês. Nós já ganhamos processos com documento, sem testemunha. Tá? Já tivemos processos que toda a contratação do reclamante foi por e-mail. Um e-mail encaminhado pelo dono da empresa. Você está contratado. Você começa a trabalhar a partir do dia tal. Sua função será essa. Seu salário será de tantos reais mensais. E aí esse e-mail fez com que eu buscasse outros documentos com o meu cliente. Aquele valor que estava no e-mail, salário de R$8.000 mensais, eu perguntei para o cliente, como é que ele pagava esse salário? Depósito em conta. Depósito bancário. Então agora qual outro documento que eu vou ter que juntar no processo? Os extratos bancários do cliente. E os extratos bancários demonstraram. Tá? Ele recebia uma vez só no mês, não era adiantamento e o pagamento. Todo quinto dia útil do mês caía na conta dele R$8.000. E transferência identificada. Transferência online, estava lá o nome do empregador na transferência. Então o e-mail junto com esses extratos, já comprovaram todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Estava bonitinho. Agora, já pensou se eu não perguntasse dos documentos, e eu perguntasse assim, tem testemunha? E vamos para o processo com testemunha? Tem testemunha que pipoca, galerinha. Você vai descobrir no dia que a testemunha é parente, é amigo. Testemunha não trabalhava lá, só presenciava, era um cliente da empresa, a testemunha. Se a testemunha é cliente, não vai saber comprovar os requisitos do artigo 3º da CLT. E aí, está vendo, você perde um processo porque não fez uma boa entrevista. Porque você foi perguntar para ele se ele tinha testemunhas para provar o vínculo. Você esqueceu de perguntar se ele tinha documentos. Artigo 830 da CLT. A prova pré-constituída é a prova documental. O juiz só vai para a prova testemunhal na dúvida, nos fatos controvertidos. Se você já tem o documento cabal, acabou a discussão. A empresa não vai conseguir contestar essa reclamação.
Por isso que você vai fazer um belo de um acordo nesse processo. Porque se a empresa não fizer acordo, prossiga. Prossiga, né, doutor Edson? Nós temos casos no escritório, né? Não quer fazer acordo, prossiga. A gente já sabe que a empresa será condenada, com base na pré-constituição da prova documental. É assim que funciona o processo. O advogado tem que pensar na estratégia com todos os meios de prova. E a primeira prova que nós temos que perguntar na hora da entrevista é a prova documental. Aliás, vou dar um outro exemplo de um outro processo, que a prova documental decidiu o processo. Então, eu estava lá com a minha esposa no sindicato, estávamos lá dando plantão, ela atendendo, e aí eu escutando, nossa mesa lá, a sala é pequenininha, né? Um vai escutando o que o outro está perguntando. E aí a reclamante trabalhava num restaurante sem registro, né? E a nossa categoria é uma categoria humilde. Tá lá no ABC, um empregado de hotel, motel, pizzaria, lanchonete, o piso da categoria é R$ 860, gente. São pessoas humildes. E aí, na hora da entrevista, estávamos lá, né? Perguntando, como é que você trabalhou lá? Como é que você vai provar? Tem documento? E ela falou, não tem documento nenhum. Nunca te deram um recibo? Nunca te pagaram em cheque? Não depositavam em conta? Não, ela negou tudo, falou, não. Então, parecia que era um empregador esperto, né? Aquele empregador que não deixou nenhum rastro. Só que aí, durante a entrevista, o que ela requereu? Olha, tem como eu pedir salário família no processo? Porque eu tenho uma filha de 2 anos. E me falaram que se você tem filho pequeno, você pode pedir da empresa o salário família. Sim ou não? Sim ou não? Foi aí que me deu o estalo. Foi aí que me deu o estalo. Perguntei para ela o seguinte, se você tem uma filha de 2 anos, com quem que fica a criança? Que você estava trabalhando durante o dia no restaurante, você tem uma filha de 2 anos, sua filha ficava com quem? Que é pessoa humilde? Ficava na creche, doutor. Eu deixava na creche municipal. Foi aí que me deu o estalo. A creche municipal só vai aceitar a criança dessa mãe, essa mãe comprovando que ela está trabalhando. Foi aí que eu perguntei para ela, então se a sua filha estava numa creche, seu empregador teve que te dar uma declaração que você estava trabalhando, porque senão a creche não aceita a criança. E aí ela lembrou, falou, é verdade, doutor Marco, lembrei, eu pedi uma declaração para o meu patrão. Falei para ela, você me traga essa declaração, de qualquer jeito. Porque sabe qual era o pior do processo? Ela não tinha testemunha. Ela não tinha testemunha se precisasse. No outro dia ela voltou com a declaração, bonitinha, uma cópia da declaração. Estava lá, papel timbrado da empresa, do restaurante, declaro para os devidos fins que a senhora fulana de tal, RG tal, CPF tal, é nossa empregada desde o dia tal, trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Caiu a casa, amiguinho, é tudo nosso agora. É tudo nosso. Um processo que estava cheirando a improcedência, é tudo nosso. Pela prova documental. Está vendo? A experiência se deixa na creche, precisa de um comprovante de trabalho, senão a creche não aceita. Então anotem aí, hein? Anotem na folhinha de vocês aí, que às vezes tem que perguntar isso. Se a sua reclamante é uma mulher, pergunte, tem filho pequeno? Com quem que fica a criança? Que às vezes é aí que você faz com que essa prova documental apareça no processo. E acabe virando um acordo bom. Ou até mesmo uma condenação em sentença, se a empresa não fizer o acordo. Que aquele documento era cabal. Comprovava todos os requisitos do artigo 3º. A nossa empregada trabalha de segunda a sexta, continuidade. Das 8 às 17 horas. Salário de R$ 860. Porque a creche não vai aceitar uma criança se a mãe tem condições econômicas de pagar uma escolinha particular. Então já estava tudo ali. Salário, continuidade, pessoalidade, todos os requisitos do artigo 3º naquela declaração. Entenderam? O que deu na audiência? Acordo. Acordo. O empregador não quis correr o risco. E um acordo bom, razoável, por isso se chama acordo.
Né? Acordo é bom para ambas as partes, como dizia Celso Russomano, né? Na época que ele tinha. Beleza? Bom para as partes, tá bom para as partes? Tá, então fechou. Acabou a discussão. Sai um acordo bom para todo mundo. Outra situação importante, que eu aconselho, até naquela historinha que eu falei, mão aqui, mão ali, do acidente, na hora que eu analisei a palestra do Dr. Antônio, a história da doença profissional, também é importante, né, na hora que ele falou da tendinopatia, tendinite. Nós temos, às vezes, na hora da entrevista, um documento importante para deixar o juiz na dúvida se essa doença realmente foi adquirida no emprego ou não. Até porque, é o que ele falou, se você fizer a pesquisa dessa doença, a pesquisa diz o quê? O que a doutrina médica diz sobre a tendinopatia? É uma doença por esforços repetitivos. Né? Lesões, se chama LER, lesões por esforços repetitivos. Então, esses esforços repetitivos fizeram com que o seu membro superior aqui, direito, esquerdo, mão, né, punho, síndrome do túnel do carpo, tendinite, epicondilite e bursite, no grau máximo. Isso ocorreu por quê? Movimentos repetitivos, durante toda a sua jornada de trabalho. E sabe o que pode acarretar isso? E você às vezes tem um documento para comprovar isso? Que às vezes a própria função do empregado já mostra que ele exerce movimentos repetitivos. Exemplo clássico lá no ABC, os montadores, né, os metalúrgicos que trabalham nas montadoras de veículos. São movimentos repetitivos. E aí você pega o olerite desse cliente e todo mês tem lá horas extras, horas extras, horas extras, horas extras, horas extras. Às vezes é aí que você tem que usar na petição inicial. Esse documento pode colocar o seu cliente numa procedência da ação. Já é um movimento que todos conhecem, já é uma função que todos conhecem que tem movimento repetitivo. E o cara ainda fazendo horas extras habituais? Eu acho que, na minha opinião, no mínimo, a concausa você já ganhou. A concausa já caracterizaria e você faria esse questionamento para o perito, nos quesitos. Essa quantidade habitual de horas extras poderia ter agravado uma doença? Eu acho que 99,9999% o perito vai responder sim, sim. Que você vai deixar bem claro no processo, essa função já tem como característica o exercício de movimentos repetitivos. E o cara lá, habitualmente, você está com o documento na mão, todos os olerites dele. Hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra. Aliás, os estudos médicos, a doutrina médica também diz isso. Tá? Que a jornada extraordinária habitual, normalmente, é o que acarreta a existência da doença. Não a concausa, a própria existência da doença. Então, essa prova documental você está na mão na hora da entrevista. Você tem que analisar tudo bonitinho. Quer outra que quase nenhum advogado pede? E nós ganhamos vários processos, várias pretensões com base nisso. Sua cliente é uma mulher. Aliás, parabéns pelo dia de ontem, os dias das mulheres. Parabéns para todas as mulheres. Né? E eu gosto do dia 8 de março. Por uma questão pessoal também, né, doutor Edson? Dia 8 de março é o dia do meu aniversário. Fiz aniversário ontem também. Então, parabéns para o dia das mulheres. E para o professor Marco também. Brincadeira. Então, vamos lá, vamos lá. Quando você entrevista uma reclamante, ou seja, mulher, empregada, e você está vendo habitualmente no olerite dela, hora extra, hora extra, hora extra, o que você tem que perguntar para ela na entrevista? Ixi, ninguém pergunta nada? O que tem que perguntar para ela? Ó, já tem vários aqui que foram meus alunos, hein? Se for meu aluno não vale, que eu já ensinei isso para vocês. Quem está falando aí? Quem está respondendo? Levante a mão. Tem uma luz na minha cara aqui, eu não estou enxergando. Ah lá, Luciana, foi minha aluna já. O que tem que perguntar, Luciana? Se ela descansava 15 minutos antes de partir para essa jornada extraordinária. Que quase nenhum advogado conhece o artigo 384 da CLT. Anotem aí, artigo 384 da CLT.
A CLT é bem clara. Se a mulher vai realizar horas extras, ela tem direito a um descanso de 15 minutos. Vocês querem ir para a prática? Nenhum empregador dá esse descanso de 15 minutos. Ela já cumpre a jornada normal e já vai para a extraordinária direto. E isso já vai estar aparecendo, se for uma empresa com mais de 10 funcionários, já vai aparecer no próprio cartão de ponto. Não tinha o descanso. Não batia o cartão na jornada normal e depois de 15 minutos batia o cartão para a hora extra. Vai direto. Essa empresa já está condenada em 15 minutos extras por dia. Que se violou o descanso de 15 minutos, tem que remunerar esses 15 minutos como extraordinários. O TST já é dominante nisso. Não é pacífico, tá? Que nem o doutor Antero falou. Temos situações do TST que são dominantes, mas não são pacíficas ainda. Não foi consolidada. Não tem nenhuma súmula, nenhuma OJ. Mas pesquisem a jurisprudência do TST. Violou o intervalo de 15 minutos, vai remunerar como extraordinário esses 15 minutos. Com reflexos. Só que as empresas levaram essa discussão até o STF. Tá? O TST, nos recursos de revista, já batem toda acórdão, condena. Só que as empresas levaram a discussão até o STF. Aliás, o STF já designou que essa matéria tem repercussão geral, né? Até porque todo o direito trabalhista é uma questão social, tem repercussão geral, e já tem até o relator, que vai decidir por isso, Dias Toffoli. É o relator designado. Por quê? Porque as empresas recorreram até o STF, arguindo a inconstitucionalidade desse artigo 384 da CLT. Que a CLT é de 1943, 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas, né? A era Vargas. Aliás, mais uma vez, parabéns às mulheres pelo dia de ontem, parabéns para Getúlio Vargas, tá? Que abriu até mesmo os direitos para as mulheres. Por isso que hoje vocês estão dominando o mercado de trabalho. Porque foi Getúlio Vargas que acabou com aquela regra que mulher não tinha direito ao voto. Né? Mulher estava equiparada aos silvícolas e aos loucos de todo o gênero. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Que antes de Getúlio Vargas, a mulher era igual aos silvícolas e aos loucos de todo o gênero. Só que Getúlio Vargas acabou com essa bagunça. Mulher é uma pessoa com todos os seus direitos políticos e sociais. A partir de hoje, mulher tem direito ao voto. E vocês abraçaram esse direito e evoluíram até mesmo em todas as situações da sociedade. Parabéns de novo. Prosseguindo. Por que a matéria chegou no STF? Porque as empresas estão alegando que a Constituição Federal de 88 não recepcionou esse artigo 384 da CLT. Homens e mulheres, direitos iguais. Então, se não existe na CLT o direito para o homem descansar esses 15 minutos, a mulher também não tem o direito. O artigo 384 da CLT é inconstitucional. Então, a discussão chegou no STF. Eu entendo que o STF vai manter o posicionamento do TST. Tá? A mulher tem esse direito, sim. O homem não, mas a mulher, sim. Porque a mulher realmente, nas questões físicas, ela é o sexo frágil. Porque senão seria um absurdo, gente, equipararmos homens e mulheres com direitos iguais. Eu vou querer direito a 120 dias de licença paternidade. Mas por que o pai só tem direito a 5 dias? Aí o Fabiano vai falar assim, professor, é porque o pai, você tem 5 dias para descobrir quem é o verdadeiro pai. Não descobriu quem é, registra no seu nome mesmo. Fabiano ia falar isso com certeza. 5 dias, porque se você não sabe quem é o pai verdadeiro, registra no seu nome. Pai é quem cria. Mas não. O homem tem 5 dias a licença paternidade e a mulher 120 dias a maternidade. Por quê? Questões físicas e psicológicas. A mulher passou por um processo chamado parto. Parto. O organismo tem que se recuperar de toda essa agressão que houve dentro dela. E até a parte psicológica da mulher pós-parto. Então não tem como a gente equiparar nas questões físicas e psicológicas direitos iguais, homens e mulheres. Até porque, obrigado, a gente sabe do compromisso. Por isso que eu agradeço a presença de todos, que a gente sabe que muitos têm compromissos, né, aos sábados e domingos. Eu agradeço a presença de vocês, eu sendo o último palestrante, eu agradeço, porque eu sei que não é fácil ficar até o final sem almoço. Mas vamos lá. Outro exemplo clássico da CLT,
o homem pode carregar pesos além daqueles pesos pela mulher. A CLT é bem clara, o homem carrega um peso superior ao da mulher. Então agora direitos iguais, o homem carrega 50 quilos de peso, a mulher 25, então agora os dois carregam 50. A mulher se vira nos 30 e carrega 50 quilos nas costas. Não dá. A mulher é o sexo frágil. Por isso que eu espero que o STF confirme que o artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e direitos iguais entre homens e mulheres nas questões intelectuais, não nas questões físicas e psicológicas. A mulher tem o mesmo direito que o homem nas questões intelectuais. Beleza? Fechamos o artigo 384. Essa discussão que na entrevista você vai descobrir vem do Olerite. Horas essas, tem que perguntar para essa mulher se ela descansava os 15 minutos. Outro assunto importantíssimo, que muitos advogados passam batido, e é uma prova documental também, você ganhou o processo com esse documento. Muitas empresas não estão depositando regularmente o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Muitas empresas não depositam regularmente. E como é que você vai descobrir na hora da entrevista se fez regularmente os depósitos ou não? Você tem que pedir um documento para o seu cliente, porque se você não pede o documento, você não vai descobrir o direito. Como é que você descobre esse direito? Pedindo qual documento para ele? Extrato analítico do FGTS. Peça para o cliente comparecer em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, peça o extrato analítico. Porque muitos advogados nem sabem que documento é esse. Extrato analítico, o que é isso? É um documento que aparece todos os depósitos efetuados pela reclamada, mês a mês. E aí você bate o olho nesse extrato, o empregador burro, você vê lá, primeiro depósito lá, janeiro de 2011, que ele começou a trabalhar em janeiro de 2011, o empregado. Segundo depósito, agosto de 2011. Opa, de janeiro foi para agosto. E esse vazio aí no meio? Cadê o mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho? Não foram depositados esses meses. No extrato vai aparecer assim, depois de janeiro de 2011, vai aparecer assim, ó, agosto de 2011. O que é esse Jan? Juros e atualização monetária. Ou seja, aquele depósito de janeiro foi correndo juros e atualização monetária até o mês de agosto, quando ele fez o próximo depósito. Mas ele não depositou fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Só que agora, cuidado, que tem advogado que sabe pedir o extrato, mas pede errado na petição inicial. Porque falhou na entrevista. Porque tem advogado que já viu o extrato lá de janeiro para agosto e já coloca na petição inicial. Juiz, a reclamada não efetuou os depósitos dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, conforme extrato fornecido pela Caixa Econômica Federal. Desta forma, nos termos do artigo 15 da Lei 8.036/90, que é a lei do FGTS, que fala que a empresa tinha que todos os meses depositar 8%, a reclamada deve ser condenada ao pagamento desses depósitos com a multa de 40%. Só que preste atenção aqui. Antes de você colocar isso na petição inicial, você tem que fazer mais uma perguntinha para o seu cliente na hora da entrevista. Se você viu que tem lá janeiro e depois foi para agosto, você tem que perguntar o quê para o seu cliente? O que tem que perguntar? Se ele ficou afastado pelo INSS. Porque vocês sabiam que afastamentos pelo INSS, doença comum, tá? Auxílio doença previdenciário, a empresa não é obrigada a efetuar esses depósitos. E aí você meteu na inicial lá, quero que condene. Aí a reclamada vem na contestação e acaba com você, amiguinho, amiguinha. A reclamada vai falar que você está querendo se enriquecer ilicitamente. Porque o reclamante ficou afastado pelo INSS nesse período. E você está pedindo uma verba indevida. Como bem disse ali o professor Aparecido, tem litigância de má-fé para reclamante também. É ou não é, Aparecido? Sim. Extrema litigância de má-fé. Você está pedindo uma verba indevida.
E tem reclamada que sabe até manipular melhor a contestação, viu? Advogados especialistas em reclamada. Vai ainda requerer, nessa contestação, que o seu cliente devolva em dobro o valor postulado. Né? Vocês já ouviram falar do Código Civil? Já ouviram falar? Está lá no Código Civil. Artigo 840 do Código Civil. Se você postulou indevidamente uma verba, tem que devolver em dobro. É lógico que nós temos controvérsia sobre esse assunto na jurisprudência. Uma parte da jurisprudência diz que esse artigo do Código Civil não é aplicável no direito do trabalho. Tá? Que o direito do trabalho tem o princípio do protetor, né? O hipossuficiente. O reclamante não teria que pagar em dobro essa verba postulada indevidamente, porque ele não tem dinheiro nem para sobreviver, quanto mais para devolver em dobro. Mas uma outra parte da jurisprudência diz que se aplica sim. Pediu indevidamente, quis o enriquecimento ilícito, litigância de má-fé, paga a multa por litigância, a indenizaçãozinha por litigância e a devolução em dobro do valor postulado indevidamente. Então, cuidado na hora da entrevista, essa situação. Peguem o extrato, confiram o extrato. Meses em aberto, pergunte para o cliente, esses meses aqui, você ficou afastado pelo INSS? Não, doutor. Não, doutora. Nunca fiquei afastado. Então, é tudo nosso. 30% no bolso desses depósitos são seus. 30% são seus. Porque esta pretensão já será procedente. Procedente, a prova é documental. Só que nós já temos agora empregadores espertinhos. Que tem empregador bem assessorado por advogados especialistas na área reclamada. Já tem empregador fazendo o quê? Para enganar os advogados que só sabem o basiquinho. Tem empregador efetuando todos os depósitos, mês a mês. Por isso que o advogado que só sabe o basiquinho, ele só vai olhar o lado esquerdo do extrato. Que o lado esquerdo aparecem os meses. Do lado direito tem os valores. Quem já viu esse extrato na mão, levante a mão. Não é assim o extrato? Lado esquerdo, os meses. Lado direito, os valores. Então já tem empregador esperto, sabendo que muitos advogados só conferem os meses. O empregador deposita todos os meses. Todos os meses. Só que do lado direito deposita o valor a menor. E o advogado que não conferir na prova documental o olerite e o extrato da Caixa Econômica, se os valores coincidem, esse advogado nunca vai descobrir essa diferença. Porque muitos empregadores estão fazendo isso. Depositando todos os meses, mas com valor a menor. E aí o advogado na entrevista, na parte documental, prova documental, terá que analisar tudo isso para a elaboração da petição inicial. Finalizando, nós temos, não sei como é que está meu horário aqui, hein, doutor Edson? 5 minutos? Então vamos lá, finalizando com um assunto importantíssimo. Muitos advogados não estão sabendo postular isso em juízo. É uma prova documental que também vai ajudar o seu cliente. A tese do ressarcimento das despesas do advogado, do reclamante. Só que o advogado que não é especialista, ele vai pedir sucumbência. Sucumbência não existe, regra geral, na Justiça do Trabalho, galera. Por causa do jus postulandi. Como na Justiça do Trabalho tem jus postulandi, se o reclamante contratou advogado particular, o advogado particular não tem direito à sucumbência. Se ele ganhar o processo, a reclamada não tem que pagar honorários de sucumbência. Por causa do jus postulandi. Você não é obrigado a contratar advogado na Justiça do Trabalho, com algumas ressalvas, estou dando regra geral, tá? A súmula 425 trouxe exceções. Estou indo na regra geral. Então vamos lá. Alguns juízes, já sabendo que o advogado pede errado, já sabe a fundamentação da sentença. Não tem direito, improcedência, aos honorários advocatícios. Porque você está pedindo honorários advocatícios pela mera sucumbência. Sucumbência não dá direito a honorários. Súmulas 219, 329 do TST. Só se fosse advogado do sindicato. Então, quando eu atuo lá no nosso escritório de forma particular, não adianta eu pedir sucumbência. Agora, quando eu atuo pelo sindicato, aí eu peço sucumbência. Porque advogado de sindicato, quando ganha o processo, quando condena a reclamada, quem paga o serviço dele é a reclamada.
Porque sindicato não pode cobrar honorários do cliente. Sindicato presta assistência judiciária gratuita. Lei 5584/70, artigo 14. Aliás, as duas súmulas também dizem isso, 219 e 329 do TST. Só advogado do sindicato tem direito a honorários de sucumbência de 15%. Agora, quando eu estou como advogado particular, lá no escritório, eu não posso pedir sucumbência, mas já existe uma tese que está ganhando corpo na jurisprudência. Ressarcimento integral do dano. Perdas e danos. Código Civil. Artigos 389 e 404 do Código Civil. E o Código Civil é fonte subsidiária do direito do trabalho. Artigo 8º da CLT, parágrafo único. O direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho. A CLT é omissa, não é? Vamos para o Código Civil. A norma é compatível. E as varas do trabalho já estão aplicando, hein? Para o advogado que pede corretamente. Isso, e agora vem a pior da situação. Tem advogado que está pedindo bonitinho, mas não está juntando o contrato de honorários na petição inicial. Aí o juiz não pode te dar o direito, porque você tem que comprovar que você está cobrando 30% do seu cliente, e a empresa tem que ressarcir o seu cliente desses 30%. Mas se você está falando que você cobra 30%, você tem que juntar seu contrato de honorários com a petição inicial. A prova é documental. De cada 100 advogados, acho que uns 30% não juntam, ou até mais, hein? Não juntam contrato de honorários na petição inicial, com a petição inicial. Não faz. Nem faz, né? Estão violando o próprio Estatuto da OAB, doutor Aparecido. O Estatuto da OAB é bem claro. O advogado, quando é contratado pelo cliente, tem que formalizar contrato de honorários por escrito. Ah, mas se não fez por escrito, o doutor Antero deixou bem claro, vai para a via arbitral. Procure uma arbitragem. Mas a regra geral do Estatuto da OAB, o advogado tem que formalizar com o seu cliente contrato por escrito. E na área trabalhista é isso que você vai justificar a sua tese, ressarcimento integral do dano. A empresa tem que pagar ao meu cliente dos direitos trabalhistas dele e todas as despesas que ele teve com o processo, inclusive os honorários do advogado. Então eu não estou pedindo sucumbência. Eu não estou pedindo para o juiz condenar a reclamada a pagar meus honorários. Juiz, condena a reclamada a pagar os direitos do meu cliente e aquilo que eu vou cobrar do meu cliente, porque ele tem que pagar meu serviço. Ressarcimento integral do dano. Pague para o autor aquilo que ele vai me pagar como honorários. Beleza, turminha? Obrigado pela presença. Tá? Teriam vários assuntos. Se deixasse aqui, doutor Edson, eu ficava até às 8 da noite. Para falar de todas as situações. Aliás, nos nossos cursos, lá no Legale, eu falo de todos os assuntos. Todos. Tá? Vários assuntos importantes. Nós teremos agora um sorteio, não vão embora, tem sorteio. Vamos sortear 2 apostilas, um material que eu preparei para o Legale, tá? O curso completo de entrevista do reclamante, inclusive em DVD, tá? Um DVD que eu preparei, a apostila com todas as petições iniciais prontas. Tá? Eu coloquei todas as petições, minhas petições iniciais, com todas as teses, dentro dessa apostila. Então, pelo amor de Deus, tá? Professor, você colocou modelinhos lá? Modelinho uma ova, amiguinho, amiguinha. Modelinho você pega na internet e você não sabe nem quem é o autor. O que eu coloquei nessa apostila foi o meu trabalho intelectual. São as minhas petições iniciais. Beleza? Bom final de semana. Até nosso próximo encontro. Obrigado pela presença.